Existe uma forma de educação dos filhos que é tão maravilhosa que permite o aprendizado mútuo através de limites firmes e com incentivo à liberdade e autonomia da criança. Estamos falando da educação positiva. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Josiane Lara e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tipo de educação que observa a criança com respeito, visando um desenvolvimento pleno dos nossos filhos. A educação positiva, ela está focada nos limites, no aprendizado, no afeto e na compreensão da criança. Tudo parte da perspectiva de observar a criança. Ver como que ela realiza algumas atividades, como que ela se sente perante algumas dificuldades, por que ela fica irritada e faz birras. A educação positiva tem como objetivo ajudar a criança a ter habilidades e ter autonomia. Dessa forma, estaremos ajudando ela a desenvolver melhor os quesitos intelectuais e também socioemocionais. Mas aí, como que a gente pode pôr em prática a educação positiva? Para pôr em prática, basta a gente ter empatia por nossos filhos. Vejamos a criança como um ser que está sendo desenvolvido, ela não está ainda desenvolvida, ela está aprendendo. E a base de mundo que ela tem vem da convivência com os pais e da escola. Ela ainda não tem experiências de vida e nós temos que observar ela dessa forma. Como a criança não é um adulto, na maioria das vezes ela não sabe o que está fazendo e não sabe quais as consequências dos atos delas. Então, a gente entendendo isso, fica mais fácil para a gente colocar os limites e explicar as coisas para a criança. Então eu vou falar agora como que a gente pode pôr em prática tudo que a gente pode fazer para ajudar a criança de uma forma positiva, melhorando o vínculo entre a família e tendo uma educação muito melhor para a criança, muito mais libertadora, com mais autonomia e liberdade. O primeiro hábito que nós temos que pôr em prática é ajudar a criança a refletir, a reflexão, ela pensar sobre os próprios atos. Normalmente, quando a criança faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente briga com a criança, a gente xinga, a gente grita, a gente faz um monte de coisa. Mas que tal a gente se conter e chamar a criança para falar com ela, explicar o que ela fez de errado? Falar, o que você acha que você fez? Você acha que isso está certo? Você gostaria que fizessem isso com você? Então, chamar a criança para reflexão ajuda muito na educação positiva, porque ela vai começar a se perceber, ela vai começar a perceber que o que ela fez não foi legal e ela passará a não fazer mais aquilo. Ela começa a refletir e ficar mais inteligente. Uma outra forma de fazer a criança refletir mais é chamar ela para ajudar a resolver problemas da casa. Por exemplo, imagine que você vai pintar a parede da casa. Normalmente, quando a gente vai fazer isso, a gente faz e nem se importa com a opinião da criança. Mas que tal você chamar ela e falar assim, olha, que cor você acha que iria agradar todos aqui em casa? É diferente de falar que cor você quer. Se a gente fala que cor você quer, ela vai pensar na cor que ela mais gosta, a cor preferida. Mas que cor você acha que vai agradar todo mundo? Ela vai começar a pensar em todos da casa, que cor que fica legal para todo mundo. É uma forma de reflexão, é uma forma também de empatia que estamos ensinando às crianças. Um jeito muito bom de ajudar a ensinar a reflexão é pedir para a criança explicar seus sentimentos. Na maioria das vezes, as crianças não sabem dizer o que estão sentindo. Às vezes até os adultos não sabem dizer o que estão sentindo. Imagina a criança que não tem experiência de vida. Então quando a gente estimula a criança a falar o que ela está sentindo, ela vai passar a se conhecer melhor. Quando a criança está muito irritada por algum motivo, você começa a falar, mas por que você está sentindo isso? O que você está sentindo? Ela no começo vai ser um pouco difícil ela falar, mas ela vai começar a pensar o que aconteceu para que ela ficasse irritada. E às vezes vai perceber que o que aconteceu é uma coisa mínima. E aí você vai começar a ajudar a criança a pensar que aquilo, explicar para ela que aquilo não é uma coisa gigante e que tem como resolver. Fazer com que a criança pense sobre aquilo, reflita sobre si mesma. Uma forma muito importante de pôr em prática a educação positiva é ser o exemplo. Isso é lógico, né? Já foi falado em outros vídeos aqui no canal e outras pessoas também sempre falam, nós somos o exemplo, querendo ou não, nós somos o exemplo. Com o tempo a criança começa a andar como nós, falar como nós somos o que nossos pais nos ensinaram e os nossos filhos seguem os nossos exemplos. Então, se nós queremos que a criança sempre fale a verdade, nós também não podemos mentir.
para a criança ou ela perceber que a gente está mentindo. A gente é o exemplo e a criança vai nos observar e fazer o que fazemos. Se a gente faz coisas legais para ela, ela vai repetir fazendo coisas legais. Se ela percebe que a gente ajuda os outros, ela também vai querer ajudar os outros. Então, nós somos o exemplo, que sejamos exemplos positivos, né? Outra questão é sobre o bom comportamento. Nós temos que reconhecer quando a criança se comporta bem, mas não precisamos premiar o bom comportamento e não fazer chantagem com a criança. A criança tem que entender que se comportar bem, ser cordial, tratar bem as pessoas é um princípio que nós estamos aprendendo com os nossos pais. Então, se nós temos esse princípio de ser cordial, de ouvir, de falar com as pessoas de forma tranquila, quando a pessoa diz oi, tudo bem, você dizer tudo bem, e você, isso é educação, e isso a gente ensina para a criança. Quando ela se comporta bem, você tem que falar, olha, muito bem, você está sendo muito educado, tá de parabéns. Mas você, eu vou te dar um presente porque você se comportou bem. Aí a criança começa a entender que ela só deve se comportar bem para ganhar alguma coisa. É um princípio que estamos ensinando e a criança deve ser assim. Eu já falei anteriormente, nós temos que ensinar a empatia para a criança. E como que a gente faz isso? Explicando para ela como que as pessoas se sentem. Ela tentar se colocar no lugar. Por exemplo, se ela coloca um apelido no coleguinha, tem que falar para ela como que você se sentiria se alguém te desse esse apelido, para ela sentir. Se ela joga uma casquinha de bala, alguma coisa no chão da cozinha, aí você fala, como que você se sentiria se eu jogasse lá na tua cama? Então, fazer a criança sentir o que nós estamos sentindo. A empatia é muito importante para o desenvolvimento positivo da criança. Agora, a coisa talvez mais importante da educação positiva são as regras e os combinados. Nós temos que estabelecer as regras e combinados para a criança e, em hipótese alguma, ceder às birras e os choros. Mas, como eu já tinha falado, a educação positiva vai muito de entender a criança. Às vezes, observamos adultos não cumprindo as regras, então o que esperar de uma criança que está aprendendo as coisas, né? Então, quando a criança desobedecer, quando a criança não cumprir uma regra, provavelmente você vai ficar irritado. Mas o que a gente tem que fazer? Abaixar na altura da criança, pegar na mãozinha dela e explicar que você não gostou disso e que ela terá alguma consequência. A consequência é os pais que decidem, um castigo, ficar sem uma televisão, o seu computador, alguma coisa, você decide. Mas a criança tem que entender que ela vai ter consequências se ela não cumprir as regras. Provavelmente ela vai fazer birra, provavelmente ela vai chorar, mas aí é o momento de você explicar algumas coisas para ela. Você pode falar, por exemplo, o exemplo do trânsito. Você fala, olha, nós temos regras no trânsito, nós temos que usar o cinto de segurança. Quais são as consequências se a gente desobedecer essa regra? Você fala para a criança. Veja que legal, no mesmo momento que a criança fez a birra dela por ter desobedecido, você vai explicar as consequências de não seguir uma regra, vai acolher a criança olhando no olho dela, segurando a mão, mostrando que você é o adulto ali, que você está entendendo a situação e ainda explicando sobre trânsito. Olha que interessante. A educação positiva permite um acolhimento da criança, uma explicação, permite reflexão. Então, toda vez que a criança desobedecer, você vai falar, infelizmente você vai ter uma consequência, porque é assim que vivemos em sociedade, é assim que a vida é. Quando a gente desobedece uma regra, nós temos penalidades, nós temos consequências. E em casa é assim também. Você desobedeceu uma regra e a tua consequência é isso. Ela pode chorar, deixe que chore. Com o tempo, ela vai compreender que ela não deve desobedecer, que existem as regras que ela deve seguir. E quando ela quebrar, ela já não vai mais chorar. E vai procurar não quebrar mais as regras. É isso a educação positiva. Outra questão, como eu já falei, dar autonomia. A criança precisa viver suas experiências, ela precisa sentir, ela precisa fazer sozinha. No começo não vai ficar muito boa, ela não vai se lavar direito, ela não vai se vestir direito, mas ela precisa dessas experiências. Você, claro, você precisa estar do lado dela, cuidando dela, mas deixa a criança se desenvolver sozinha. Às vezes eu percebo crianças grandes que não servem seu prato sozinha, porque as mães têm medo que a criança derrube a colher, derrube o prato, aconteça alguma coisa.
Fica perto da criança, ajuda ela, mas deixa ela se desenvolver, deixa ela ter suas experiências. E o mais importante de tudo, dialogar. Conversar com a criança, falar sobre você, sobre a sua infância, sobre seus medos, sobre suas vitórias. A criança vai te encher de perguntas porque ela também é curiosa. Esse diálogo, essa conversa melhora o vínculo com a família, melhora todo esse quesito emocional com mães, pais, crianças. Isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. Se você observar na sua infância, você tinha essa conversa com seus pais? Essa conversa legal? Se você tinha, ótimo, que bom! Mas se não tinha, eu tenho certeza que você sente falta. Então vamos colocar para a criança essa conversa, esse vínculo, porque ela vai ser adulta e vai ter muita amizade com você. Isso é muito legal. Pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo, deixa o like, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal. Muito obrigada por tudo, um beijão e até mais!